Alô, você que está se preparando para o Enem 2021. Eu sou Milton Colares, professor do IFCE Campus Caucaia, e estamos num projeto visando a preparação dos alunos, principalmente das escolas públicas, para o vestibular do Enem 2021. Hoje nós vamos fazer um trabalho de revisão de física, visando um dos principais conteúdos cobrados no Enem, que é o conteúdo de força, trabalho e energia. Desejo a todos uma excelente aula e que ela possa ser de grande proveito a todos vocês. Vamos então iniciar. Força, trabalho e energia. Considere uma trajetória e dois pontos marcados nessa trajetória, dois pontos AB, separados por uma distância D. Vamos pegar um objeto em repouso, velocidade inicial nula, e a partir do instante zero, uma força F constante agindo sobre ele o coloca em movimento. Evidentemente, à medida que o tempo passa, a velocidade desse objeto aumenta, de tal forma que ao chegar no ponto B, ele já apresenta uma velocidade V. Newton sabia que, conhecendo as forças que atuam em um corpo, nós podemos determinar, classificar o movimento desse corpo. O que significa isso? Nós podemos determinar sua aceleração, a partir da força dividido pela massa, e sabendo a aceleração, você poderia calcular todas as grandezas cinemáticas envolvidas no processo. Nós poderíamos determinar a velocidade do objeto num determinado instante, nós poderíamos determinar o espaço percorrido ou o deslocamento do objeto num determinado instante e poderíamos relacionar a velocidade do objeto com a distância, com o deslocamento realizado por ele. Se o objeto partisse do repouso, como foi a nossa imagem, nós cancelaríamos a velocidade inicial V0 nas três equações e aí você veria facilmente, né, que a velocidade é o produto da aceleração pelo tempo, que significa dizer que a velocidade é proporcional ao tempo, o deslocamento é proporcional ao quadrado do tempo e o quadrado da velocidade final é proporcional ao deslocamento, né? Se por acaso a força resultante fosse nula, esse objeto se deslocaria com velocidade constante, teria a aceleração nula, o movimento passaria a ser uniforme e aí o deslocamento dele era proporcional ao tempo. Na expressão diz D igual a V vezes T, porque esse V era constante. O outro aspecto do conhecimento da força é saber que toda força que provoca movimento em um corpo realiza trabalho. E aí eu posso calcular esse trabalho multiplicando a força pelo deslocamento. Evidentemente, esse trabalho é realizado num certo intervalo de tempo. A rapidez com que esse trabalho é realizado me dá aquilo que a gente chama de potência da força. Então, a potência de uma força é a razão entre o trabalho que a força realiza e o tempo que ela gasta para realizar esse trabalho. Ora, ao realizar trabalho, a força transforma a energia. E aí o corpo, ao entrar em movimento, ganha energia de movimento, que a gente chama de energia cinética. Essa energia cinética, que é determinada pelo produto da massa pelo quadrado da velocidade dividido por 2. Essa energia cinética foi provocada pela realização do trabalho. Se você pegar a diferença entre a energia cinética final e a energia cinética inicial, essa diferença na energia cinética do corpo me dá exatamente o trabalho que a força realizou sobre o corpo. Ok? Diante disso, podemos começar a resolver algumas questões. É importante você saber
as unidades de medida, as unidades do sistema internacional, que é o que é mais utilizado, né? As unidades do sistema internacional. Então, a unidade de velocidade é metro por segundo. Significa dizer que nas questões que nós vamos utilizar, aparecer um outro tipo de unidade, nós temos que fazer a transformação. Geralmente, quilômetro por hora para metro por segundo. A unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado. A unidade de deslocamento é o metro, né? O espaço percorrido. A unidade de força é o Newton, né? A unidade de trabalho, que é igual à unidade de energia, é o Joule. Potência é o Watt, que é Joule por segundo, né? A rapidez com que o trabalho é realizado na unidade de tempo. Então, Joule por segundo. Muitas questões, né, você tem condição de resolver, mesmo não sabendo as equações, mas você pode resolver olhando as unidades de medida das grandezas. Vocês vão ver nas questões que nós vamos fazer aqui, que vai aparecer uma em particular, que vai ser muito importante você saber relacionar as unidades de medida. Vamos então à resolução das questões. Questão 1. Para um salto no Grand Canyon, usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto, as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. Informação importantíssima, né? As motos atingem o solo simultaneamente, por quê? Então ele já está afirmando que as motos caem simultaneamente. Qual a razão disso, né? Aí vem as alternativas. Possuem a mesma inércia, estão sujeitas à mesma força resultante, têm a mesma quantidade de movimento inicial, adquirem a mesma aceleração durante a queda e são lançadas com a mesma velocidade horizontal. Então nós vamos ver o seguinte: quando essas motos perdem o contato com a pista, com a estrada, e passam a cair ao longo do penhasco, quais as forças que atuam nas motos? Apenas a força gravitacional, apenas a força peso, já que ele desprezou a resistência do ar. Ora, se a força peso é a força resultante, você utilizando a segunda lei de Newton, onde força resultante é igual a massa vezes aceleração, você vê que a força resultante é a massa vezes a aceleração, a força peso é a massa vezes a aceleração gravitacional. Se você simplifica as massas na igualdade, você observa que a aceleração com que ele vai cair é igual à gravidade. Então, independente da massa que as motos apresentam, independente das massas, elas vão cair com a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Como elas vão cair da mesma altura, obrigatoriamente elas vão gastar o mesmo tempo para fazer esse percurso. Tranquilo? O que garante a alternativa D de dado, né? Adquire a mesma aceleração durante a queda. Essa é a razão pela qual elas caem simultaneamente. Questão 2. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Veja aí então os pontos O, A, B e C que representam os semáforos. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 km vezes hora menos 1, ou 72 km por hora. E a partir daí, prossegue com velocidade constante. Observem os dados importantes dessa primeira tela.
500 metros é a distância entre os semáforos. Eles partem do repouso do semáforo O. Eles têm aceleração ao longo deste trecho inicial de 1 metro por segundo ao quadrado e até atingir a velocidade de 72 km por hora. Quando essa velocidade é atingida, eles seguem viagem com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente. E aí ele dá as alternativas, né? E aí eu posso já adiantar para vocês o seguinte, ó. Seguindo as informações da primeira tela, né? Nós temos 100 metros, que é a distância em que o automóvel vai estar do semáforo A, do semáforo B e do semáforo C, antes que ele fique verde. Na resolução da questão, nós vamos encontrar como resposta o item D de dado. Vamos ver como chegar a ele. Veja então o seguinte, olha, distância entre os semáforos, 500 metros. Distância do automóvel ao semáforo A, B e C para que ele fique verde, ó, 100 metros. O semáforo A só vai abrir quando o automóvel estiver a 100 metros dele, o B só vai abrir quando o automóvel estiver a 100 metros dele e o C só vai ficar verde quando o automóvel estiver a 100 metros dele. Então observe que antes do semáforo A ficar verde, o automóvel terá que percorrer 400 metros. Então vamos calcular primeiro o tempo que ele gasta para atingir a velocidade de 72 km por hora. Como é que eu faço isso? Usando a equação da velocidade, né? A velocidade é a aceleração vezes o tempo que ele vai passar com aquela aceleração. Só que eu sei a velocidade, 72 km por hora eu tenho que transformar para metro por segundo, divide por 3,6 e dá 20, né? Então a velocidade dele vai ser 20 metros por segundo, a aceleração 1 metro por segundo ao quadrado e o tempo que ele gastou para isso serão exatamente 20 segundos. Então ele gasta 20 segundos a partir do repouso para atingir a velocidade de 20 metros por segundo, 72 km por hora. Vamos então calcular agora a distância que ele vai percorrer nesse tempo. Então o deslocamento dele de 0 a 20, partindo do semáforo O. Substituindo a aceleração por 1, o tempo por 20, a gente encontra 20 ao quadrado 400 dividido por 2, 200 metros. Então observe que ele percorreu 200 metros a partir do repouso do semáforo O e ele gastou 20 segundos. Só que ele ainda tem 200 metros para percorrer, né? Porque o semáforo A só vai ficar verde quando o automóvel estiver a 100 metros de distância dele. Só que agora o automóvel está se deslocando com velocidade constante. Então eu posso calcular o tempo dividindo a distância que ele vai percorrer pela velocidade que ele vai desenvolver, que é constante, que vale 20 metros por segundo. Então 200 metros dividido por 20 metros por segundo corresponde a 10 segundos. Logo, o tempo total para o veículo atingir 100 metros antes do semáforo A serão exatamente T1 20 segundos mais T2 10 segundos, 30 segundos. Então o semáforo A irá abrir 30 segundos após o semáforo O ficar verde. O semáforo A vai ficar verde 30 segundos após o semáforo O ficar verde. E o semáforo B? Ora, quanto tempo o automóvel vai gastar a partir desta posição, 100 metros à esquerda de A, quando ele estiver 100 metros à esquerda de B?
Então ele tem exatamente 500 metros para percorrer. 100 à esquerda de A, mais 400 de A até ficar a 100 metros antes de B. Então ele vai gastar um tempo, T3, que vai ser o espaço que ele percorre, o deslocamento que ele vai realizar, 500 metros, dividido pela velocidade que é constante igual a 20 metros por segundo, vai dar um total de 25 segundos. Então o semáforo B irá ficar verde 25 segundos após o semáforo A ficar verde, que ficou verde após 30 segundos. Logo, o tempo de abertura será de 55 segundos. O semáforo B irá ficar verde 55 segundos após o semáforo O ter ficado verde. O semáforo C vai gastar o mesmo tempo do B, exatamente 25 segundos. Logo, o tempo em que o semáforo C irá ficar verde será 55 mais 25, que dá 80 segundos. Então nós temos na ordem, o semáforo A vai ficar verde 30 segundos após, o B 55 segundos após e o C 80 segundos após o início do movimento, quando o semáforo O ficou verde. Questão 3. Num sistema de freio convencional, as rodas do carro travam e os pneus derrapam no solo, caso a força exercida sobre o pedal seja muito intensa. O sistema ABS evita o travamento das rodas, mantendo a força de atrito no seu valor estático máximo, sem derrapagem. O coeficiente de atrito estático da borracha em contato com o concreto vale μ estático igual a 1. E o coeficiente de atrito cinético para o mesmo par de materiais vale μ estático, μ cinético igual a 0,75. Dois carros com velocidades iniciais iguais a 108 km por hora, temos que transformar a metro por segundo, né? Divide por 3,6, vai dar exatamente 30 metros por segundo. Iniciam a frenagem numa estrada perfeitamente horizontal, formação importante, de concreto e no mesmo ponto. Então os dois automóveis vão partir do mesmo ponto, vão frear a partir do mesmo ponto numa estrada horizontal. Informações importantes: coeficiente de atrito estático, coeficiente de atrito cinético, velocidade a partir da qual o freio será acionado pelos pilotos, né? O carro 1 tem sistema ABS e utiliza a força de atrito estática máxima para a frenagem. Já o carro 2 trava as rodas de maneira que a força de atrito efetiva é a cinética. Considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. As distâncias medidas a partir do ponto em que inicia a frenagem, que os carros 1, D1 e 2, D2 percorrem até parar, são respectivamente quais, né? Então a gente vai, na resolução, anotar os dados importantes, né? Gravidade, que nós vamos precisar para calcular a força de atrito, e saber que eles vão se deslocar freados até atingir o repouso, velocidade final nula, né? Depois que nós fizermos todos os cálculos, a gente vai concluir que a resposta correta é a letra A. Vamos conferir. Dados da questão, né? Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, coeficiente de atrito estático, 1, coeficiente de atrito cinético, 0,75, velocidade inicial dos carros, 108 km por hora, que dividido por 3,6 dá 30 metros por segundo. Vamos então, primeiro calcular a aceleração. Se ele está sendo freado, a força resultante sobre o carro vai ser a força de atrito, porque o peso e a normal vão se cancelar, né? Já que a pista é horizontal. A força de atrito tem
sua intensidade dada pelo produto do coeficiente de atrito pela força normal, que neste problema vai ser igual ao peso. Então, observando a expressão, eu posso simplificar, né, as massas, e aí eu vou obter a aceleração como sendo μ vezes a gravidade. Usando a equação de Torricelli, sabendo que a velocidade final é nula, eu posso agora determinar o deslocamento dele. 2AD igual a V0 ao quadrado, e aí eu tirando D na expressão, eu vou encontrar V0 ao quadrado, que é a velocidade inicial, dividido por 2 vezes a aceleração. Só que a aceleração, nós já vimos aqui na frente, que é igual a μ vezes G. Então eu vou substituir o A por μ vezes G, e aí eu obtenho a expressão final do deslocamento. Onde esse μ vai ser estático para o carro 1 e cinético para o carro 2. O V0 e o G são constantes para os dois veículos. Então o carro 1 vai se deslocar, vai apresentar um deslocamento D1 igual a 30 ao quadrado, dividido por 2 vezes 1, que é o coeficiente de atrito estático, vezes a gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Isso vai ser igual a 900 dividido por 20, que dá 45 metros. Já o carro 2 vai apresentar um deslocamento, 30 ao quadrado, dividido por 2 vezes 0,75, vezes 10, que dá 900 dividido por 15, que dá 60 metros. Esse é o deslocamento do carro 2. Observe então que o carro 1, que usa o freio ABS, além dele percorrer uma distância menor até atingir o repouso, ele ainda faz uma frenagem com segurança, tendo em vista que as rodas não travam, evitando o veículo de derrapar. Já o carro 2, além de precisar de uma distância maior para atingir o repouso, ele ainda corre o risco de um acidente em função das rodas derraparem, fazer com que o carro possa apresentar um movimento alternativo na estrada pela derrapagem, causando acidentes, batendo em algum objeto ou em algum outro veículo que venha em outra mão. Questão 4. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt, famoso, né, velocista, na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos, mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Ele gasta 3,78 segundos para percorrer os primeiros 30 metros. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Dados importantes, né? Olha, 30 metros, ele parte do repouso, percorre 30 metros com 13 passadas, gastando 3,78 segundos e chegando ao final dos 30 metros com a velocidade de 12 metros por segundo. Olha aí a figura, né? Para que a gente possa idealizar a situação, né? Veja que eles partem do repouso com os pés apoiados nesse aparato de corrida e aí eles aplicam uma força, os pés nesse aparato, para que eles possam adquirir uma aceleração inicial, né? Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de quantos joules? Então, olhe bem, ele quer trabalho, ele quer o trabalho realizado. Ele nos deu a massa do corredor, do atleta, e nos deu a velocidade que ele chega no final dos 30 metros. Então, quando eu tenho massa e tenho velocidade, eu me lembro imediatamente de
energia cinética. E aí a gente aplica para calcular o trabalho o teorema da energia cinética. Como ele partiu do repouso, a energia cinética inicial é nula. E aí o trabalho total vai ser simplesmente calcular a energia cinética no final dos 30 metros. Massa 90 kg, velocidade 12 metros por segundo, elevado ao quadrado, dividido por 2. 12 ao quadrado dá 144, 144 dividido por 2 dá 72, 72 vezes 90 dá 6.480 joules, né? Que a gente escrevendo em notação científica dá 6,48 vezes 10 elevado a 3 joules. E aí o valor mais aproximado que nós encontramos nas alternativas é a B de bola, né? 6,5 vezes 10 elevado a 3 joules. Então, uma questão tranquila, né? E todos temos condição de resolver. E a questão 5. Um carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar para a sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do sol em energia elétrica, que por sua vez alimenta um motor elétrico. A imagem mostra o carro solar Tokai Challenger, desenvolvido na Universidade de Tokai, no Japão, e que venceu o World Solar Challenge de 2009, uma corrida internacional de carros solares, tendo atingido uma velocidade média acima de 100 km por hora. Observe aí a imagem do carro. Observem o painel solar existente, né, na parte superior do carro e que vai receber a energia luminosa proveniente do sol, né, e transformar em energia elétrica. Olhe os dados importantes, constantes dessa tela. Considere uma região plana, onde a insolação, eu não sei o que é insolação, observe a unidade de medida dada que você vai resolver sem problema. Insolação é energia solar por unidade de tempo e de área que chega à superfície da Terra, seja de 1000 watts por metro quadrado. Olha aí, o watt é joule por segundo, joule é energia, segundo é tempo, metro quadrado é área. Então, 1000 joules por segundo por metro quadrado. Então, isso aqui é a quantidade de energia solar, a quantidade de energia luminosa que chega em cada 1 segundo em cada 1 metro quadrado de superfície. Acontece, né, que o carro solar possui uma massa de 200 kg e seja construído de forma que o painel fotovoltaico em seu topo tenha uma área de 9 metros quadrados e rendimento de 30%. Então veja, estão chegando 1000 joules de energia luminosa em cada 1 segundo por metro quadrado da superfície do painel. Só que o painel tem 9 metros quadrados de superfície. Então eu posso calcular a energia total que chega em cada segundo no painel, multiplicando 1000 por 9. Porque aí eu vou cancelar o metro quadrado, com o metro quadrado vai ficar só 9.000, né? 1000 vezes 9 vai dar 9.000 watts, ou 9.000 joules por segundo. O rendimento, 30%, o que é que quer dizer isso? Significa que dos 9.000 joules por segundo que chegam no painel, apenas 30% dessa energia é que é convertida em energia elétrica. Apenas 30% da energia luminosa que chega no painel é transformado em energia elétrica que vai alimentar o motor elétrico. Desprezando as forças de resistência do ar, o tempo que esse carro solar levaria a partir do repouso para atingir a velocidade de 108 km por hora é um valor mais próximo de quanto? Então, informações importantes, né?
1000 watts por metro quadrado, que é a insolação, né? É a energia solar que chega na superfície do painel. Sabendo que o painel tem 9 metros quadrados de superfície e ele apresenta um rendimento, uma eficiência de 30%. A velocidade, a massa do veículo é de 200 kg e a velocidade final do veículo é de 108 km por hora, ou 30 metros por segundo, a partir do repouso. E aí a gente vai ver, ao final dos cálculos, que nós vamos encontrar um tempo de 33 segundos aproximadamente. Como é que eu encontro isso, né? Ora, eu já sei que para calcular a quantidade de energia elétrica em cada segundo, é só multiplicar a insolação pela área da placa, a área da superfície do painel solar, pelo rendimento 30%. Então eu vou encontrar 0,3, 30%, né? 30 sobre 100, ou 0,3, vezes 1000 vezes 9, dá exatamente 2.700 watts. A gente chama isso de potência útil, né? Porque a quantidade de energia na unidade de tempo, 2.700 joules em cada 1 segundo. Isso é o que chega, né? Mas aí o problema pede para que a gente encontre quanto tempo será necessário para que a velocidade dele chegue a 30 metros por segundo. Então, a energia elétrica que o motor vai receber através do painel fotovoltaico vai se transformar em energia cinética. Toda a energia elétrica recebida pelo motor elétrico vai ser convertida em energia cinética. Como ele parte do repouso, né? A energia cinética inicial é nula e a energia elétrica é o produto da potência pelo tempo. Potência pelo tempo. A potência é a quantidade de energia que chega, quantidade de energia elétrica transformada a cada 1 segundo. Vezes o tempo, né, vezes a quantidade de segundos, vai me dar a energia elétrica total recebida pelo motor. Isso vai ser transformado em energia cinética. Então agora é só substituir os dados, né? 2.700 vezes o tempo, que é o que nos interessa. Isso é igual à massa do veículo, 200 kg, vezes a velocidade dele, 30 metros por segundo elevado ao quadrado, dividido por 2. Vamos dividir toda a expressão por 100, né? Que corresponde a cortar os 2 zeros. Posso cortar também o 2, né? Simplificar o 2 com o 2, vai ficar 27 vezes ΔT igual a 30 ao quadrado, que é 900. Então o tempo vai ser 900 dividido por 27, que dá 100 sobre 3, ou 33,3 segundos. E assim, meus amigos, nós terminamos esse primeiro encontro, prometendo voltar logo em seguida, na nossa próxima aula, fazendo uma revisão de outro conteúdo extremamente importante para o vestibular do Enem. Desejo que todos tenham tirado o maior proveito. Nos encontraremos na próxima aula. Até breve.